Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui para te adorar, dizer o quanto Tu és grande, o quanto Tu és maravilhoso, Pai amado, o quanto Tu és bendito, Criador do céu e da terra e tudo que nela há, Senhor. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, Senhor, pois Tua palavra é viva, é eficaz, é transformadora, meu Deus. E precisamos, Pai, precisamos ser transformados por Ti, Pai. Nossa mente, nosso coração, Pai amado, porque o nosso coração é corrupto, é tendencioso ao pecado, Pai amado. E precisa urgentemente ser transformado por Ti, Pai, para andar nos Teus caminhos, Senhor. Senhor, nos ensine, meu Deus, a andar nos Teus caminhos retamente, Pai. Nos ensine, Senhor, a ser fiel a Ti, Pai amado. Nos ensine a nos dedicar mais e mais a Ti, Senhor. Renunciando, Senhor, os nossos desejos todos os dias e vivendo para Ti, Senhor. Vivendo, Senhor, de acordo com as Tuas vontades, Pai. Senhor, seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, nesse momento que, através da internet, Tua palavra, Senhor, chegue àqueles lugares que ainda não conhecem o Teu Evangelho, Senhor. E que possam, Senhor, ser aceitos, que pessoas possam Te aceitar, Senhor, fazer de Ti o único Deus da vida delas, Pai. Que o Senhor tenha adoradores em espírito e em verdade, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon, que o devocional de hoje é referente a 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Nós vamos ler do capítulo 7, do versículo 2 ao 10, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Uma introdução desse capítulo, dessa parte, diz assim: a alegria de Paulo. Paulo volta a tratar do seu relacionamento com os cristãos de Corinto. Em meio a muitos problemas e lutas na Macedônia, Paulo finalmente se encontra com Tito. Este trazia boas notícias de Corinto. Tudo estava resolvido. O homem culpado de ter ofendido Paulo tinha sido castigado, e todos tinham decidido seguir a direção de Paulo. Por tudo isso, Paulo se alegra. E o versículo 2 inicia assim: deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada
Em todos os lugares houve problemas, lutas como com os de fora e medo no nosso coração. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudades de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso agora estou mais feliz ainda. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido, mas agora estou alegre. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas a tristeza deste mundo produz a morte. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus. E vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Acabei lendo até o versículo 10. Lê mais um pouco. Até o versículo 11, na verdade. Vamos ler o devocional de Spurgeon. A genuína tristeza espiritual pelo pecado é obra do Espírito de Deus. O arrependimento é também uma seleta flor e se planta no jardim da natureza. Pérolas se desenvolvem em ostras, mas a penitência nunca se mostra em pecadores, a menos que a graça divina haja neles. Se vocês têm uma partícula que seja de verdadeiro ódio pelo pecado, foi Deus quem a colocou em você. O que é nascido da carne é carne. O verdadeiro arrependimento tem uma relação distinta com o Salvador. Quando nos arrependemos do pecado, precisamos ter um olho no pecado e outro na cruz. Ou será ainda melhor se fixarmos ambos os olhos em Cristo e enxergarmos nossas transgressões somente à luz de seu amor. A verdadeira tristeza pelo pecado é prática. Nenhum homem pode dizer que odeia o pecado se vive no pecado. O arrependimento nos faz ver a maldade do pecado, não como teoria, mas como experiência.
como uma criança com queimaduras, teme o fogo. Assim devemos temer o pecado. Como uma criança com queimaduras teme o fogo, assim devemos temer o pecado. Como um homem que tarde da noite é detido e roubado, tem medo do ladrão na estrada, e devemos evitá-lo em tudo, não apenas nas grandes questões, mas nas pequenas também. Como homens que evitam pequenas víboras, do mesmo modo que o fazem com grandes serpentes. A verdadeira tristeza pelo pecado nos tornará muito zelosos com nossa língua, a fim de que ela não pronuncie palavras erradas. Seremos muito vigilantes em nossas ações diárias, a fim de que em nada tropecemos. Todas as noites devemos concluir o dia com dolorosas confissões de falhas, e todas as manhãs acordar com orações anelantes para que neste dia Deus nos guarde e não pequemos contra Ele. O arrependimento sincero é contínuo. Cristãos se arrependam até o dia de sua morte. Este poço gotejante não é interminente. Qualquer outra tristeza se rende ao tempo, mas esta tristeza, que cresce conforme crescemos, é tão amarga e ao mesmo tempo tão doce, que agradecemos a Deus por termos permissões de desfrutar e de sofrer com ela, até que entremos em nosso descanso eterno. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos 21. Salmos de número 21. Gratidão pela vitória. Salmo é uma introdução desse salmo, diz assim: Salmo para o rei. É um hino de gratidão a Deus pela vitória conseguida na batalha. Este salmo completa o Salmo 20, mas também pode ter sido usado por ocasião da coroação do rei. Referência Salmo 2, versículo 2. Primeiro, bênçãos de Deus para o rei, versículos 1 a 6. Segundo, o rei confia em Deus, versículo 7. Terceiro, mais vitórias para Deus e para o rei, versículos 8 a 12. E quarto, louvor final, versículo 13. E esse salmo inicia assim: Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz, porque lhe deste força. Está muito contente, porque o tornaste vitorioso. Tu satisfizeste os seus mais profundos desejos e lhe deste o que ele pediu. Tu recebeste com bênçãos preciosas e puseste uma coroa de ouro na sua cabeça. O rei pediu vida
e tu lhe deste vida longa sem fim. A glória do rei é grande, porque tu o ajudaste. Tu lhe deste majestade e fama. As tuas bênçãos estão sobre ele para sempre, e a tua presença lhe dá muita alegria. O rei confia no Senhor, o Deus Altíssimo, e por causa do amor do Senhor, ele será rei para sempre. O rei prenderá os seus inimigos com a sua força. Ele prenderá todos os que o odeiam. Ele aparecerá e os destruirá com fogo devorador. Na sua ira, o Senhor os devorará, e o fogo acabará com eles. Nenhum dos seus descendentes ficará vivo. O rei matará todos. Os inimigos planejam maldades e traições contra o rei, porém não terão sucesso. Ele atirará suas flechas contra eles e os fará fugir. Ó Senhor Deus, nós te louvaremos por causa do teu poder. Nós cantaremos e louvaremos a tua força. Amém. Vamos para alguns comentários e referências do Salmo 21. Salmo 21, título hebraico. Introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 21, versículo 2. O que ele pediu? Talvez vitória na batalha. Referências: Salmo 20, versículo 4. Salmo 37, versículo 4. 1 Reis, capítulo 3, versículos 11 a 14. Salmo 21, versículo 4. Vida longa. Um reinado longo e próspero, e também filhos que serão reis no futuro. Referências: 1 Reis, capítulo 1, versículo 31. Neemias, capítulo 2, versículo 3. Salmo 61, versículo 6. Salmo 72, versículo 5. E Daniel, capítulo 2, versículo 4. Salmo 21, versículo 7. Deus Altíssimo. Referência: Salmo 7, versículo 17. Salmo 21, versículo 8. Deus prenderá. Nos versículos 8 a 12, o texto hebraico não diz se está falando sobre Deus ou sobre o rei, exceto no versículo 9, que fala sobre Deus. Nos outros versículos, esta tradução decidiu atribuir as ações ao rei. Salmo 21, versículo 10. O rei. Como representante de Deus, o rei acaba com os inimigos de Israel. Referência: Salmo 37, versículo 28. E por fim, Salmo 21, versículo 11. Planejam maldades, porém não terão sucesso. Referência a Isaías, capítulo 8, versículo 10. E é isso, gente. Salmo de número 21. Que Deus os abençoe.